Meus amados, enquanto as crianças vão se dirigindo para o Ministério Crianças de Primeira, eu queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer a vocês que nos visitam e que nos acompanham, Deus possa abençoá-los nessa noite, nos falando ao coração por sua palavra, usando de graça e misericórdia conosco. Eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no Salmo 1 e colocarmos os nossos olhos e nossa atenção nos 3 primeiros versos desse Salmo. Hoje estaremos dando prosseguimento à nossa exposição sobre a lei de Deus. Estamos estudando com vocês sobre a lei de Deus. Esse é o nosso quarto sermão, ou quarta pregação e exposição bíblica sobre o tema. E eu gostaria que nós pudéssemos ficar atentos às regras de interpretação da lei de Deus. O Salmo de número 1, do verso 1 ao verso 3, nos diz o seguinte: que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Que Deus nos abençoe. Vamos buscar o Senhor em oração, para que Ele nos assista nesse momento de exposição da palavra de Deus e do recebimento da sua palavra. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui juntos, como igreja, o teu corpo, a família do Senhor, buscando te adorar, bendizer o teu nome, contemplar a beleza da tua santidade, ler a tua palavra, que nos estimula, nos conforta, nos instrui, nos ensina, Senhor Deus, de como devemos nos achegar diante de ti. Obrigado porque podemos cantar os teus louvores, falar das tuas grandezas e até mesmo colocar os nossos pecados diante do Senhor em oração, buscando de ti, Senhor Deus, perdão, purificação para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a sermos melhores cristãos, a viver a vida de Cristo Jesus, a andar em acordo com a tua palavra, e lava-nos e nos perdoe todas as vezes que somos incapazes disso. Restaura-nos, faz com que possamos ajustar o nosso passo diante de ti, buscando graça do teu Espírito para vivermos uma vida que te agrada, Senhor. E nesse momento que nós paramos para ler a tua palavra e ouvir a sua exposição, assiste-nos com o teu Espírito, o mesmo Espírito que a inspirou possa nos conduzir a toda a verdade, abrir os nossos olhos para entender o sentido dela para as nossas vidas. Fala a cada coração nessa noite, é o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Então, estamos dando continuidade ao estudo dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Vimos em nosso estudo anterior que a lei de Deus ela é atual e é para todos os homens em todas as épocas. Vimos que a lei moral ela é absoluta. Vimos também que a diferença entre a lei moral e as leis cerimoniais e as leis civis e sociais de Israel, contidas na Torá ou no Pentateuco. Vimos ainda o seu uso para o não cristão. Vimos o seu uso para o cristão. E, por fim, nós vimos que a lei de Deus serve para o cristão como um espelho. Deus nos deu a sua lei, porque Ele nos ama.
não quer que estraguemos as nossas vidas. Ele nos mostra, por sua lei, como alcançarmos felicidade. É isso que o Senhor falou a Josué, quando chamou para não cessar de falar do livro da lei, ao contrário, meditar nele dia e noite, para que ele pudesse fazer prosperar o seu caminho e fosse bem-sucedido em tudo que ele realizasse. E eu pergunto a você, você é uma pessoa feliz? A vida para você é prazerosa? Você se sente bem consigo mesmo? Você se sente bem em sua vida de comunhão com Deus? Você vive bem com as pessoas em seu convívio, na família, no trabalho, na escola, em todas essas áreas da sua vida? Como é isso para você, enquanto pessoa? O texto do Salmo 1, versos de 1 a 3, nos mostra que a felicidade e o sucesso na vida pessoal acontecem como consequência de se observar e de se obedecer à lei de Deus. Porém, para alcançarmos a felicidade pessoal na vida, provenientes da observação e da prática dos mandamentos, nós precisamos fazer uma interpretação correta e uma interpretação adequada dos mesmos. E para fazermos isso, precisamos seguir algumas orientações, considerar algumas regras, alguns princípios hermenêuticos. Como entender e aplicar a lei de Deus, a lei moral de Deus às nossas vidas? Como interpretar corretamente os mandamentos? Precisamos, então, procurar compreender qual a vontade de Deus. Foi a orientação de Paulo aos cristãos em Éfeso. Procurai compreender a vontade de Deus, para podermos alcançar uma vida plena, de satisfação, de felicidade, sermos pessoas realizadas com a gente mesmo, com Deus e com o nosso próximo. Vejamos, então, essas regras hermenêuticas de interpretação da lei moral de Deus. Eu queria trazer pelo menos 8 aqui, desculpem, que são fundamentais para que a gente possa compreendê-las. Ver essas regras a serem observadas para a boa compreensão da lei de Deus. A primeira delas é que cada mandamento da lei de Deus inclui tanto uma obediência externa como uma obediência interna. É preciso observar isso. Nós vemos o Senhor Jesus, no chamado Sermão do Monte, advertindo e corrigindo os seus discípulos quanto à interpretação correta da lei de Deus e de diversos preceitos que vinham sendo ensinados de forma errada pelos fariseus, de forma restritiva, de forma reducionista e, consequentemente, equivocada. Os religiosos de sua época fizeram isso, e em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, o chamado Sermão do Monte, Jesus está corrigindo, chamando os discípulos a perceberem o equívoco do ensino religioso em sua época, que parecia muito zeloso, mas, porém, reduzia, restringia e, consequentemente, ensinavam errado as pessoas. Mateus capítulo 5. Jesus reinterpreta de forma correta e com a abrangência que cada mandamento requer do ser humano. Você vai ouvir, de diversas formas, Jesus iniciar sessões de reflexão em Mateus capítulo 5, verso 21 a 22, verso 27 a 28, verso 31 a 32, verso 33 a 34, verso 38 a 39, verso 43 a 44, esses termos. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, em todos esses textos, ele inicia dessa forma.
Jesus não está aqui contrapondo o seu ensino no Novo Testamento ao ensinado no Antigo Testamento. Não é isso. Ele está se contrapondo ao que os fariseus, que eram mestres da lei, ensinavam acerca do Antigo Testamento. Ouviste, seria mais ou menos isso que ele quer dizer de forma clara. Vocês ouviram o que tem sido ensinado pelos fariseus sobre a interpretação da lei. Eu, porém, lhes digo que não é bem assim que o mandamento ensina. Ele está, então, chamando a atenção para esse ponto. Os fariseus, apesar de parecerem zelosos, de parecerem radicais na observação da lei, na verdade, eles restringiam o alcance do mandamento e eles reduziam seu cumprimento apenas a ações externas. E a primeira regra de interpretação para a lei de Deus é que cada mandamento inclui tanto obediência externa quanto obediência interna. Deixe-me dar aqui alguns exemplos de Jesus para que vocês compreendam bem isso. Primeiro, qual a compreensão correta do sexto mandamento, não matarás? Jesus ensina isso, Mateus capítulo 5, verso 21 a 24. Eles ensinavam a não tirar a vida de ninguém. Porém, o mandamento tinha um alcance bem mais abrangente e interno. Não matar significa não matar no coração, odiando, insultando, aferindo palavras de desprezo, cancelando a pessoa ou tratando com indiferença. Para usar um termo moderno, né? Cancelei alguém nas minhas redes sociais, né? O que o mandamento abrange não é só você chegar lá e tirar a vida de alguém. Não é apenas a observação externa do mandamento, mas interna no coração. Então o mandamento tem uma abrangência muito mais profunda e maior. Deixe-me dar outro exemplo de Jesus aqui em Mateus capítulo 5, no verso 27 ao verso 30, se você puder conferir na sua Bíblia. Qual a compreensão correta do sétimo mandamento? Ele está tratando disso aqui. O mandamento não adulterarás. Eles ensinavam a não se deitar com a mulher de ninguém. Porém, o mandamento tinha um alcance bem mais abrangente e interno. Não desejar no coração, olhando com intenção impura, imaginando, fantasiando, inflamando o coração de desejos impuros. Hoje em dia, talvez a aplicação prática para a quebra desse mandamento seria um homem ou uma mulher que não tem coragem de trair o cônjuge, mas entra nas redes sociais, mas entra no computador e participa de salas de bate-papo e se envolvem com outras pessoas virtualmente. A pessoa pode pensar, eu não estou quebrando o mandamento, que eu não saí, de fato, nem me envolvi externamente com ninguém, mas no coração já pecou. Então o mandamento não apenas proíbe um ato externo, mas abrange uma questão interna da alma. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos a vocês? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que a abrangência do mandamento vai para uma questão do coração. Se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já cometeu adultério, já quebrou o mandamento diante de Deus. Então, os fariseus, eles restringiam, por mais zelosos que parecessem ser, por mais radicais na sua religião que parecessem ser, eles reduziam a quebra do mandamento a um ato externo, e o Senhor está dizendo, não, a abrangência do mandamento exige de nós uma obediência externa e interna. Olha para a alma. Essa é a primeira regra de interpretação para compreendermos de forma correta a lei de Deus. Cada mandamento
inclui tanto obediência externa como obediência interna. Mas a segunda regra de interpretação da lei moral de Deus é que cada mandamento inclui todos os pecados da mesma área. Cada mandamento abrange uma área da vida. O quinto mandamento trata do valor da autoridade criada por Deus para o bem nas relações humanas, a começar de casa pelos pais. Ele não só se restringe à obediência dos filhos aos pais, ele abrange a obediência de todo ser humano às autoridades constituídas por Deus para o bem das relações humanas. Então, o mandamento cobre e inclui todos os pecados da mesma área. O sexto mandamento trata do valor da vida criada por Deus. Não matarás. Esse mandamento preserva, cuida, abrange, trata da santidade ou do valor da vida humana criada por Deus à sua imagem. Por isso eu não devo matar. Por isso eu não devo desprezar, por isso eu não devo aferir palavras de insulto contra as pessoas. Por isso eu não devo, no meu coração, alimentar ira contra ninguém, por causa do valor da vida de cada ser humano criado à imagem de Deus. O sétimo mandamento, ele trata da santidade da sexualidade criada por Deus para o bem do ser humano. Ele não está focando apenas numa traição, na quebra de um voto de exclusividade numa relação de casamento. Ele abrange toda a questão da vida sexual, de como eu lido com a minha sexualidade. E claro, para Deus, o pecado mais grave no que tange a santidade da sexualidade é a quebra da aliança, da exclusividade de um homem com uma mulher. O oitavo mandamento trata do valor do trabalho. Não furtarás. Trata do valor do direito. Trata do valor da propriedade material de cada ser humano. Trata do valor da propriedade intelectual do ser humano. É não ser desonesto. Não é apenas ir lá e furtar e pegar alguma coisa que não me pertence, externamente falando, né? Trata do valor do trabalho, do direito, da propriedade. Exemplos. Mateus capítulo 5, verso 21, não matarás. O que a proibição desse mandamento abrange? O assassinato, o suicídio, o mandar matar alguém, o aborto, a eutanásia, o odiar alguém, a indiferença contra alguém. Então, esse mandamento não apenas diz respeito a tirar a vida, mas abrange todas essas questões, ou todos esses pecados, que podem de alguma forma infligir e afetar a vida criada por Deus. Outro exemplo, voltando mais uma vez a Mateus 5, 27, não adulterarás. Qual o alcance da proibição desse mandamento? O envolvimento sexual antes do casamento, entre pessoas solteiras, o que a Bíblia chama de fornicação. Se casado, o envolvimento sexual fora do casamento, traindo a aliança com seu cônjuge, a Bíblia chama de adultério. O envolvimento sexual com pessoas do mesmo sexo, a impureza no namoro. A gente não tem intimidade sexual, mas tem muita intimidade. A masturbação, conversas torpes, acessar pornografia na internet, assistir filmes picantes que inflamem ou que despertem meus instintos sexuais, tudo isso são pecados que esse mandamento, esse sétimo mandamento, abrange no que tange a santidade da sexualidade. O alcance é esse. Então, a segunda regra é que cada mandamento inclui todos os pecados da mesma área.
A terceira regra que nós precisamos considerar ao interpretar a lei moral de Deus é que cada mandamento é ao mesmo tempo positivo e negativo. Deixe-me explicar melhor. Cada pecado proibido, que nós chamamos de negativo, que começa com a negação, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Em cada pecado proibido há um dever ordenado, que nós chamamos de positivo. E cada dever ordenado há um pecado proibido. Não devemos pensar só no lado negativo ou proibitivo da lei de Deus. Por exemplo, o 5º mandamento, honrar pai e mãe, ele se apresenta de forma positiva, ele dá uma ordem. Honre seu pai e sua mãe, honrem a autoridade que Deus estabeleceu, a começar de casa. Honrar pai e mãe, esse mandamento vem na forma positiva. Em contrapartida, ele proíbe desonrar. Isso é a forma negativa do mandamento. Mas como alguém pode desonrar seus pais? Desobedecendo os pais. É desonra. Desprezando os seus pais. Desrespeitando os seus pais. Desconsiderando seu conselho. Maldizendo os pais. Não lhes dando assistência na velhice. Abandonando-os. Isso é desonra. Então, na forma negativa, o mandamento proíbe essas coisas. Na forma positiva, ele ordena. Então, todos os mandamentos, cada mandamento, inclui ao mesmo tempo um lado positivo e um lado negativo. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, corrigindo alguns vícios pecaminosos e aplicando o princípio da substituição de um comportamento negativo para um comportamento positivo. Aquilo que nós chamamos no aconselhamento em inglês, o puriof purion. Coloque uma coisa no lugar onde você retira um outro comportamento pecaminoso que você tem. Paulo usa muito isso aqui na carta aos Efésios. No capítulo 4, verso 25, ele diz em relação à mentira: cada um deixe a mentira. E o que é que eu faço com a mentira que eu falava? Agora passe a falar a verdade. Então, mude um comportamento negativo, pecaminoso, e coloque no lugar dele um comportamento positivo. Em relação à desonestidade, no verso 28 do capítulo 4 de Efésios, aquele que furtava, não furte mais. Mas o que é que eu vou colocar no lugar? Trabalhe para com dignidade você ter condições de assistir ao necessitado. Então Paulo faz isso. Mude o comportamento pecaminoso por um comportamento agora virtuoso, que agrada a Deus. Verso 31 de Efésios 5, em relação ao valor da vida. Deixe de lado o ódio, a ira, a amargura, as brigas, e substitua pela bondade, pela paciência, pelo perdão. Então nós vemos isso, essa regra ser aplicada de forma prática pelo apóstolo Paulo, orientando os crentes em Éfeso a entender que cada mandamento é ao mesmo tempo positivo e negativo. Que não dá para você chegar para uma pessoa que tem determinado vício pecaminoso, ajudando ela a crescer e a vencer o vício pecaminoso e dizer a ela: olha, se você era desonesto antes em seus negócios, não seja mais. Tá bom, mas ele aprendeu a vida todinha a fazer negócios dessa forma. E a tendência natural dele é usar isso porque isso está num mecanismo, naquilo que a gente chama de vícios cíclicos pecaminosos de repetição. A gente adquiriu isso muitas vezes na nossa vida sem Deus. E para virar a chave, para trocar isso, para crescer em santificação, não é simples. Por isso o apóstolo Paulo diz: substitua um comportamento pecaminoso negativo por uma atitude virtuosa e positiva. Faça esse exercício na sua vida. Se você tinha tendência de mentir, lute contra a mentira. E todas as vezes que a mentira surgir na sua vida,
lembre-se, fale a verdade. Tenha isso na consciência para que você vire a chave no seu comportamento e cresça em santificação. Se antes você fazia ou adquiria vantagens nos seus negócios de forma desonesta, lute contra isso e coloque no lugar a honestidade. Trabalhe com honestidade, trabalhe com dignidade para que você possa obter o seu sustento. É isso que ele está ensinando. Se você tinha uma relação de intrigas, de ódio, de ira, de amargura, substitua isso pela bondade, pela paciência, pelo perdão. Faça esse exercício em você, para que você possa crescer, pois cada mandamento é ao mesmo tempo positivo e negativo. Se ele me ordena uma coisa, ele me proíbe outra. Ou se ele me proíbe uma coisa, me ordena outra. Então preste atenção nessa regra de interpretação de cada mandamento. A quarta regra que eu preciso observar é que os 10 mandamentos são compostos de 2 partes. Nós já vimos inclusive isso. Há 2 tábuas da lei entregue a Moisés. Nós já tratamos sobre a primeira tábua da lei, que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E a segunda tábua da lei diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. A primeira tábua inclui os 4 primeiros mandamentos e diz respeito aos nossos deveres para com Deus, como devemos nos relacionar com Deus. A segunda tábua inclui os 6 mandamentos restantes e tratam dos nossos deveres para com o nosso semelhante, como devemos nos relacionar com o nosso próximo. Jesus, por exemplo, responde aos fariseus que lhe perguntaram qual é o grande mandamento. Mateus capítulo 22, verso 37 a 40. Ele diz, é amar a Deus, conforme a primeira tábua da lei, e amar ao próximo, conforme a segunda tábua da lei. E conclui dizendo que o cumprimento da lei é o amor. Se eu amar a Deus, eu vou me relacionar bem com Ele. Eu vou observar e obedecer o que Ele diz, que são as normas desse relacionamento com Ele. Não terás outros deuses diante de mim. A quem eu devo adorar? A Deus somente. Como eu devo fazê-lo? Não farás através da imaginação humana ou de imagem de escultura, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que atitude deve ter em meu coração quando me aproximo de Deus ou me relaciono com Ele? Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que trata as coisas de Deus de forma leviana. E quando eu devo me apresentar diante de Deus para cultuá-lo solenemente, né? No dia que Ele separou para isso, no dia de descanso, no Shabat, na vitória dEle sobre a morte, quando Ele nos tirou o peso da condenação e ressurgiu vencendo a morte. E é a razão pelo qual nós nos reunimos aqui no domingo. São as regras de relacionamento do ser humano com o seu Criador. E a segunda tábua da lei diz respeito agora a como eu devo me relacionar com o meu irmão. Se eu amar o meu irmão, eu não vou desonrá-los. Se eu amar o meu irmão, eu não vou levar vantagem desonestamente sobre ele. Se eu amar o meu irmão, eu não vou cobiçar o seu cônjuge. Se eu amar o meu irmão, eu não vou inferir mentira ou difamação contra ele. Então, o maior dos mandamentos é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem cumpre isso, cumpre a lei e os profetas, disse Jesus. Então, os 10 mandamentos são compostos de 2 partes. A quinta regra é que a lei de Deus ela é perfeita. E ela requer obediência perfeita. Tiago, ao escrever a sua carta às igrejas, afirma, no capítulo 2, no verso 10, que qualquer um que procura guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto dela, se torna culpado dos demais. A lei de Deus é perfeita, ela é completa. E requer do homem obediência perfeita e completa.
Ela é como elos de uma corrente. Se você estiver pendurado nela, qualquer um dos elos que quebrar, você cai. Temos que guardar toda a lei e cada mandamento perfeitamente. Não adianta manter um padrão externo e por dentro fervilhar de desejo de pecado. Jesus exortou seus ouvintes: evitem viver uma vida de aparência. Mateus capítulo 6, versículo 1. Evitem ser hipócritas ou fariseus, apresentando para as pessoas um comportamento religioso que não é real na sua vida interior. Por que ele disse isso? Porque essa é a nossa tendência do coração. E Deus quer que a gente seja, ou mantenha com Ele um relacionamento de honestidade, de sinceridade. Ele conhece o nosso coração, não adianta a gente mascarar. A gente pode enganar as pessoas, mas a Deus não conseguimos enganar. Como o pastor Lutero bem colocou aqui hoje pela manhã, Ele vê todas as coisas. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Então não tem como você manter uma obediência para inglês ver e por dentro você fervilhar pelo pecado. Paulo, o apóstolo, admite que foi a lei que revelou a cobiça escondida no íntimo do seu coração. Romanos capítulo 7:7. Eu achava que eu era justo e que eu andava na lei, porque nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Porém, quando eu me pego com o último mandamento, não cobice, esse mandamento manifesta que eu sou injusto porque quebro a lei na minha internidade, no meu coração. Então a lei de Deus ela é perfeita e requer obediência perfeita. Por isso ninguém será justificado pela lei, porque nenhum de nós é capaz de cumpri-la perfeitamente. E nós já aprendemos aqui da vez passada, que por que então a razão da lei, pastor? Porque ela nos serve como pedagogo, como um aio, como tutor, para nos levar à graça de Cristo Jesus. Para que nenhum homem se ache justo aos seus próprios olhos. Porque pela observação da lei ninguém será salvo. Porque todos são culpados diante dela. Isso nos humilha. Isso nos leva arrependidos diante de Deus para confessar a nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente. E é essa a intenção mesmo de Deus pós-queda, né? Não somente manifestar para nós o caminho da vida, mas também nos mostrar que nós não somos pela nossa própria força capazes de cumpri-la. Mas a sexta regra a ser observada dos mandamentos. Os 10 mandamentos são regras absolutas. Elas nunca mudam. Hoje em dia nós vemos muitos pregadores tentando rever a palavra de Deus para ajustar a nossa contemporaneidade, as nossas questões práticas. Isso é um absurdo. A lei de Deus ela é absoluta, ela nunca muda, a lei moral de Deus. Já vimos isso aqui em exposições passadas. Sempre será errado mentir, sempre será errado matar, sempre será errado roubar, sempre será errado adulterar, sempre será errado desonrar os pais, quebrar o dia do Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus que fez essas afirmações. Em Mateus capítulo 5, verso 18, ele diz: nem um i ou um tio jamais passará da lei. Em Marcos capítulo 13, versículo 31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ela é absoluta e ela não muda. Não tenha pregador, pastor ou líder religioso que queira mudar essa realidade. A sétima regra: nós não devemos ser cúmplices, ajudar ou encorajar alguém a quebrar a lei de Deus. E deixe-me chamar a sua atenção para isso de forma prática. Não se posicionar diante do erro, quando feito em sua presença, ou de seu conhecimento. Não se posicionar é pecado.
ou participar com o seu consentimento de alguma coisa que fere a lei de Deus. Admitir uma compra sem a nota fiscal é ajudar ou participar da sonegação de impostos. É estimular corrupção. Por mais injusto que seja a carga tributária em nosso país, isso não significa nem nos dá o direito de quebrar o princípio da lei, porque a lei é absoluta. Então, você vai numa loja comprar algum produto ou algum serviço e alguém lhe diz, é com nota ou sem nota? Por quê? Com nota é tanto, sem nota tem esse desconto. Você vai dizer, então, sem nota. Você está sendo cúmplice com corrupção. E cada mandamento da lei, cada regra de interpretação nos chama a atenção a isso. Nós não devemos não apenas pecar, mas não devemos ser cúmplices, ou ajudar, ou encorajar alguém a quebrar a lei de Deus. Instalar programas piratas no seu computador, porque é muito caro. Usar um programa pirata. Eu lembro que uma época, eu ensinando no seminário, e tinha hoje em dia tem a inteligência artificial, está fácil demais, né? Mas naquela época tinha o Biblework. Caro que só. E era uma ferramenta e um instrumento valioso para que a gente preparasse estudos e sermões, né? Mas quem tinha dinheiro para pagar? Aí um comprava lá e saía distribuindo para os demais, né? Um programa pirata, eu digo, mas rapaz, a gente pastor, se preparando para o ministério, quebrando descaradamente um princípio bíblico para pregar melhor no domingo na igreja. Não é possível um negócio desse, né? Então, essas facilidades, elas nos seduzem para que a gente quebre os princípios da lei de Deus. Nós não devemos só trazer para a gente, mas nós não devemos ser cúmplice no pecado do outro. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versos 7 a 12. Ele diz, não participem daquilo que eles fazem. Vivam como filhos da luz. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Porque o que eles fazem em oculto só referido é vergonha. Então, o padrão que Deus requer de nós é um padrão alto. A ética cristã, em outras palavras, é o meu compromisso coerente, concreto, em viver na prática e nos meus relacionamentos o que eu sei ser verdade de Deus. Então, esse é um desafio talvez para a igreja brasileira, porque nós vimos de uma cultura de dar jeitinhos. E nós somos desafiados pela palavra de Deus a sermos coerentes com a nossa ética, a vivermos na prática aquilo que a gente diz crer, e não se comportar de um jeito na igreja e agir de outro jeito na vida comum. Então, preste atenção, não devemos ser cúmplices, ajudar ou encorajar alguém a quebrar a lei de Deus. E por último, a 8ª regra de interpretação da lei de Deus. Não devemos tentar obedecer à lei em nossa própria força. Não conseguimos, não tem como. Isso tem se mostrado uma experiência frustrante para o cristão sincero. Ao mesmo tempo, um convite à hipocrisia. E a viver um cristianismo superficial de aparências. Nós nos sentiremos desencorajados quando tentamos guardar a lei em nossa própria força. Nós não temos condições para isso. Se convença disso. Paulo, em várias de suas cartas, exorta seus leitores a viver pela graça, na dependência do Espírito Santo, e não em sua própria força.
Ele diz: nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Eu sei que em mim, nessa velha natureza caída, não habita bem nenhum, pois me encontro fazendo mal que não quero. Miserável homem que sou, quem me livrará disso? E aí ele responde: dou graças a Deus por Cristo Jesus, meu Senhor. É esse dilema que Paulo expõe em Romanos capítulo 7, verso 14 a verso 18. E olhe, se trata de um dos maiores apóstolos, de um dos maiores instrumentos usados por Deus para levar o evangelho no mundo gentil. E ele compartilha comigo e com você a dificuldade de tentar cumprir a lei de Deus na força da sua carne. Não há condições na nossa natureza. Ele diz aos Gálatas, no capítulo 5, versos 16 e 17, dependam do Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da velha natureza caída. Deus nos deu um meio de graça. O que nós precisamos fazer é buscar viver uma vida cheios do Espírito, para que a graça de Deus possa nos levar a viver uma vida que agrada a Deus. Em Filipenses capítulo 2, verso 12 a 13, ele diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer, tanto o desejo de ser santo, como realizar. É a graça de Deus. Deus nos deu os meios pelos quais nós podemos viver uma vida que o agrade. É impossível na força do homem, mas é possível na graça do Espírito de Deus, operando na vida do crente. Filipenses 4,13, ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. É pela graça, do começo ao fim. A que conclusão nós podemos chegar? Que a utilidade da lei é convencer ao homem de sua debilidade e forçá-lo a buscar a medicina da graça que está em Cristo Jesus. Ou nós nos convencemos disso, ou viveremos uma religiosidade hipócrita, superficial e aparente. Mas não foi para isso que Cristo nos chamou. Não foi para isso que Ele morreu na cruz por nós. Ele quer de mim e de você uma vida sincera, honesta, transparente, expondo a Ele as nossas incapacidades e fraquezas e debilidades, e buscando nele a graça necessária para vivermos a vida cristã. É isso que o Senhor quer de nós. Como concluiu o teólogo antigo Agostinho de Hipona, ele diz que a lei nos manda, mas é a graça que nos dá força para bem fazer. Não é pela força do homem. Isso é religiosidade hipócrita, legalista. É na dependência da graça de Deus que a gente consegue viver de forma tal que agrade ao Senhor. Então, deixe-me rapidamente só rever com vocês aqui. Primeira regra de interpretação da lei de Deus: cada mandamento inclui tanto obediência externa quanto obediência interna. Segunda regra: cada mandamento inclui todos os pecados da mesma área. Terceira regra: cada mandamento é ao mesmo tempo positivo e negativo. Quarta regra: os 10 mandamentos são compostos de 2 partes: meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o meu próximo. Quinta regra: a lei de Deus é perfeita e requer obediência perfeita. Sexta regra: os 10 mandamentos são regras absolutas, nunca mudam. Sétima regra: não devemos ser cúmplices, ajudar ou encorajar alguém a quebrar a lei de Deus. E a oitava regra: não devemos tentar obedecer à lei na força da nossa carne, do nosso braço. Pergunto a você: você quer ser feliz e quer ser uma pessoa bem-sucedida, como vimos no Salmo 1? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. No devido tempo dará o seu fruto. Sua folhagem não seca, não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Deus, o Senhor, providenciou a possibilidade de felicidade espiritual para nós, os seres humanos. Você precisa experimentá-la. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é a promessa dele. Há na graça de Deus tudo o que precisamos para a nossa salvação e para o nosso bem-estar espiritual. Seu sacrifício na cruz nos proporcionou tudo. Só precisamos receber pela fé e confiar no seu amor. Olhe os mandamentos como a forma de Deus para a felicidade do homem com ele, com o seu semelhante e consigo mesmo. E agradeça pela graça que está em Jesus Cristo. É ela quem nos capacita para andarmos em obediência à sua santa lei. E, como consequência, seremos bem-sucedidos espiritualmente. Teremos vida espiritual. Que Deus possa nos abençoar. Que essas normas possam nos guiar daqui para frente na exposição dos 6 mandamentos da segunda tábua da lei. Que Deus possa nos fazer pessoas que vivem uma vida leve, transparente, honesta e confiante na graça que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus.